de entendimento sobre coisas que possam ser cruciais no nosso desenvolvimento, no nosso aprendizado e na expansão da nossa consciência. Esse é o objetivo do nosso instituto, é trabalhar principalmente esse autoconhecimento, esse autodescobrimento, é empoderar as pessoas, é oferecer as ferramentas para que elas possam empreender em si mesmas as mudanças que são necessárias, para que se tornem mais plenas, para que tenham uma vida de alta performance, para que não fiquem reféns das ilusões da própria mente e que possam, com o passar do tempo, aprender a dominar essa mente. A mente que, como dizia nosso querido Vivekananda, ela é apenas um cavalo que precisa ser domado. Porque se nós não tivermos controle sobre ele, ele vai nos levar para qualquer lugar. E aí não dá. A gente sabe que essas coisas não acabam bem. Mas assim, quando a gente consegue ter entendimento que ela é um instrumento, que para nos ajudar, para nos conduzir, para nos levar aonde queremos, fica tudo mais fácil. Então a gente está aqui para aprender a dominar a mente, não ser dominado por ela, não ser dominado pelos nossos desejos, não ser dominados pelos nossos medos. E só uma forma de vencer o medo é através do conhecimento. Não existe outra. Não procurem, porque não existe. Não percam o seu valioso tempo. A gente só teme aquilo que desconhece. E o que a gente conhece, a gente não teme. Então, nosso problema é a ignorância. Falo sempre para os meus alunos, tenho falado também aqui nas palestras. Portanto, é fundamental buscar o conhecimento. Tá certo? Aproveitar o ambiente já preparado e vamos dar início com a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Célia? Marta no portão? Godoy, oi, tudo bom? Claudemir. Quem está vindo hoje pela primeira vez? Você? É aluno novo? Trouxe formação para o professor, não? Obrigado, valeu. Tem muita gente lá em cima ainda, não, né? Não, deixa a blusa aqui, se alguém... Não, mas estão todos acomodados, aí tem cadeira sobrando ainda. Seja muito bem-vinda. Não se assuste com o palestrante, viu? Ele é meio louco mesmo. Não? Tá bom. Só para entrar um arzinho. Recados? Boa noite. Bom, como tem uma pela primeira vez, vou ter que falar todos os recados. Sempre os mesmos. Primeiro que a gente vai ter o bazar nesse sábado. Então a gente pede... O que eu fiz? Principalmente para os homens, quem puder vir para ajudar sobre esses sacos, que é um peso lascado, a gente termina o bazar às 3 horas e já começa a ensacar. É coisa de meia hora, mas assim, é uma ajuda assim, que vale muito. Às vezes a pessoa está próxima aqui, mora no bairro,
se puder vir dar essa força para nós. Continuar os pedidos, né, do bazar, falar dos trabalhos novos. Quem quiser participar do trabalho das marmitas, deixa sempre o nome com a Silvinha na recepção, que a Malu e o Cláudio vão entrar em contato. Sempre aos domingos, das 10 às 15. Para participar também do trabalho da constelação, também pode deixar o nome lá, tá? Que vai acontecer uma vez por mês, acho que é o terceiro domingo do mês. Então é isso. Ok. Então, o Evangelho da Noite está no livro de Mateus. No capítulo 9, não, no capítulo 18, do versículo de 1 a 9, é. Só um minutinho, estou vendo aqui. Como é que você chama? Pedro? Ah, discípulo do Mestre Jesus. Sabe que Pedro quer dizer pedra, né? Pessoa firme. Então vamos lá. Naquele momento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: quem é o mais importante no reino do céu? Jesus chamou uma criança, colocou-a na frente deles e disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais a estas crianças, nunca entrarão no reino do céu. A pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a esta criança. E aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta, estará recebendo a mim. Quanto a estes pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no lugar mais fundo do mar, com uma pedra grande amarrada no pescoço. Ai do mundo por causa das coisas que fazem com que as pessoas me abandonem. Estas coisas têm que acontecer, mas ai do culpado. Se uma das suas mãos ou um dos seus pés faz com que você peque, corte-os e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida eterna sem uma das mãos ou sem um dos pés, do que ter as suas mãos e os 2 pés e ser jogado no fogo, no inferno. Essa é uma tradução antiga, né? Se um dos seus olhos faz com que você peque, arranque-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida eterna com um olho só do que ter 2 e ser jogado no fogo do inferno. É isso? É. Tá bom. Esse capítulo, Jesus dizia que é necessário que haja o escândalo, ai de quem provoca. É curioso isso, parece uma pegadinha, né? Um paradoxo. Ai de quem provoca. Por exemplo, uma criança que sofre abuso de um adulto. Isso é um escândalo. Mas ele diz que é necessário que isso aconteça. No entanto, ai de quem provoca isso. Como que a gente resolve uma equação dessa? Qual é a fórmula de Bhaskara que a gente vai usar e vai resolver isso? A gente ouvindo isso parece uma moral estranha, né? Onde já se viu? Quem que pode concordar que é necessário que uma criança passe por isso? Se nós analisarmos os fatos com essa visão estreita de que a vida começa no berço, termina no túmulo, a gente não consegue resolver essa equação. Por isso que a gente precisa usar essa fórmula de Bhaskara chamada reencarnação, porque a criança abusada é um espírito que viveu outras vidas, talvez um espírito muito mais velho do que os próprios pais, e que se essa criança passou por esse constrangimento, estejam certos de que ela constrangeu em algum momento uma outra criança, ou passou por uma situação muito parecida. Como Paulo dizia, aquilo que você semeia na carne, você colhe na carne. Então, é na carne que você vai ajustar a sua consciência, ajustar-se com
com as suas culpas, com os seus remorsos, com as dores morais que te acompanham e que te lançam em condições de muito sofrimento no astral. Então, quando você recebe a oportunidade de reencarnar, a primeira coisa que você faz é colocar na sua programação: eu quero passar exatamente pelo mesmo sofrimento que eu impus a determinada pessoa para me sentir menos culpado. Então, ela coloca isso na programação dela, ela pede para passar por isso. Porque dessa forma ela consegue sentir a dor, sentir o que ela fez o outro sofrer e, de certa forma, sentir-se menos culpado. Então, é necessário, sim, que haja o escândalo. Ai de quem provoca. Essa pessoa precisava da ação de uma outra pessoa para provocar isso? Não. O universo poderia impor um sofrimento parecido sem a presença de uma outra pessoa. Mas existe uma coisa que nós chamamos, nesse movimento espiritualista, que é essa lei que atrai aquele que gosta de apanhar com aquele que gosta de bater. O universo só vai juntar os dois. Então, existe alguém com uma demanda reprimida que precisa se convencer de afirmação, de mostrar poder, mostrar força, mostrar macheza. Ele precisa usar essa violeta porque traz dentro de si questões mal resolvidas, precisa de se autoafirmar-se, precisa construir uma identidade diferente da que traz dentro dele. Então, ele já começa a usar a violência como um instrumento. E existem aqueles, pelo contrário, que se acham merecedores de sofrimento, pelo mal que fez, pelas culpas que traz dentro da alma, pelas angústias que ela não consegue explicar, pelas inclinações que ela traz para buscar, de alguma forma, o sofrimento, porque se acha merecedor do sofrimento. Então, é sempre assim, um querendo bater e outro querendo apanhar. O universo só junta esses dois. Quando Jesus fala é necessário que haja o escândalo, é porque aquilo que nos escandaliza precisa ser interpretado de uma outra forma, como um mal necessário, infelizmente, dada a nossa condição espiritual, o estágio em que estamos de desenvolvimento de consciência, dado ainda o nosso estado primitivo em vários aspectos. Nós estamos aqui para ser educados. Esse planeta é um educandário, esse planeta é um planeta atrasado, um planeta escola. Nós viemos aqui para aprender. E a gente vai aprender, sim, a partir de experiências dolorosas, difíceis, porque é até um meio de nós desenvolvermos a resiliência, desenvolvermos o nosso ser, de sairmos daqui mais fortes e preparados, de nos tornarmos pessoas melhores. Se nós não nos revoltarmos, se nós não nos colocarmos contra Deus, contra o universo, de nos acharmos injustiçados, se nós aproveitarmos as proposições da vida como uma oportunidade de aprender algo novo, de nos melhorarmos, a gente acelera muito esse processo. Agora, se a gente continuar brigando com a vida, se a gente continuar com não aceitação, não aceito minha condição, não aceito trabalhar naquele lugar, não aceito conviver com aquelas pessoas, não aceito fazer o que eu faço, não aceito esse vizinho que vem morar do meu lado, não aceito isso, não aceito aquilo. Ele vive numa trincheira contra Deus, contra o universo, uma trincheira contra a dinâmica inteligente da própria vida, que atua sobre o ser com um propósito definitivo de desenvolvê-lo, de torná-lo melhor. Deus, ele não é um adversário inimigo, o universo não é um adversário inimigo da gente. Pelo contrário, ele quer o nosso melhor.
tudo que incide sobre cada um de nós, por mais abjeto que seja a experiência, o evento, não importa, é para o nosso bem. Não existe nenhuma ação do universo voltada para o nosso mal. É sempre para o nosso bem. Ou a gente entende isso, ou a gente surta. As coisas que não dão certo em nossa vida, o universo não tem nada a ver com isso, Deus não tem nada a ver com isso. São escolhas nossas. Somos nós que muitas vezes, ou quase sempre, agimos de maneira equivocada e somos obrigados a conviver com as implicações dessas péssimas escolhas. E por que isso acontece? Isso tem um objetivo único de nos educar. Deus, ele não é um gênio da lâmpada, gente. A gente esfrega, ele aparece, a gente fica fazendo pedido para ele. Ó, me dá isso, me dá aquilo outro. Não. Deus é um sistema de muitos princípios, de princípios inteligentes. Ele já criou um sistema de ação e reação. Está aqui, ó. Faça o bem que você vai colher o bem. Você vai encontrar o caminho da felicidade fazendo o bem. Faça o mal que você vai colher sofrimento. Você vai colher dificuldades. Você vai conhecer doença, miséria, solidão, acidente. Tudo que não presta você vai encontrar nesse caminho do mal. Então não tem ninguém mais poderoso do que a gente. Porque a gente tem o poder de escolher. O tempo todo. O que quer que seja, a gente tem uma escolha. Eu falo sempre do exemplo do Viktor Frankl, que ficou preso em campo de concentração e saiu de lá ileso em todos os aspectos, até intelectualmente, emocionalmente, perdeu mulher, perdeu filhos, porque ele escolheu não sofrer com aquilo. Eu não vou sofrer, vou aceitar. Ok, estou aqui, perdi tudo, era um homem rico, eu tinha bens, tinha família, tinha amigos, morreram todos, mas eu não vou sofrer. Foi o homem que desenvolveu a logoterapia. E o que é isso? Ele mostrou que nós temos o poder de não sofrer. É o único poder que a gente tem, de não se afetar. Ah, mas é fácil alcançar isso? Óbvio que não. Por isso que esse planeta é o planeta escola, é um educandário, porque a gente está no processo educativo de desenvolvimento para chegar nesse nível. E cada um passa por experiências voltadas para esse desenvolvimento. O desenvolvimento das suas potencialidades. Como é que a gente consegue desenvolver um ser vivo sem constrangê-lo, sem provocá-lo? Ele precisa ser provocado. Todo ser vivo, o coelhinho ele vai comer a grama dele ali, naquela vida fácil e tranquila, comida abundante, perto da toca. Ele tem que ficar de olho lá em cima, se não tem uma águia, se não tem um felino por perto, se não tem uma cobra. Ele tem que desenvolver destreza para escapar desses predadores. Ele tem que desenvolver uma série de aspectos que, se ele não fosse provocado pelo sistema, ele viveria eternamente naquela condição de coelhinho, come a graminha, volta para a toca, copula com a coelhinha, nasce um monte de coelhinho, vai comer graminha, volta para a toca, copula mais. Que eles copulam bastante, viu? Nasce bastante. Então, a vida do coelhinho é isso. Qual é o progresso que haveria? Nenhum. Nenhum. Então, ele tem que lutar pela própria vida, ele tem que enfrentar o sofrimento, os desafios, os obstáculos. Ele tem que desenvolver a intuição, ele tem que desenvolver vários aspectos da condição ontológica do ser.
E só se processa através desse tipo de provocação da natureza, desse constrangimento, de obstáculos e dificuldades. Tudo na vida, não só o coelhinho, não só a gente, mas todo ser vivo está inserido dentro de um processo, de um princípio de evolução. Tudo evolui. E o que se nega a evoluir está transgredindo esse princípio, essa lei, e vai, consequentemente, colher sofrimento. Então, a gente sofre porque, às vezes, a gente entra numa zona de conforto e acha que já está velho, acha que não tem por que eu buscar esse tipo de conhecimento, eu melhorar nisso, eu melhorar naquilo. Tá bom assim. Aí, sem perceber, vem uma doença e leva, ceifa aquela vida. Eu tenho um amigo meu que ele passou, eu trabalhei com ele uns 30 anos. Ele passou 30 anos falando, no dia que eu me aposentar, eu vou descansar. Não vou querer trabalhar para mais ninguém. Vou descansar, não vou querer fazer mais nada. Ele aposentou, passou um mês, ele morreu. O que a mente entendeu? Que ele queria descansar. Vocês percebem isso? A mensagem que você está dando para a tua mente? Então, você tem que ter cuidado até com o que você diz para você mesmo. Você tem que... Essa vida, gente, se você não tiver empenhado em querer crescer, aprender, buscar, se renovar, se transformar, se você não tiver aliado a esse processo constante de mudança e de crescimento, você só vai encontrar sofrimento. Porque o universo, ele é dinâmico. O universo está em movimento o tempo todo. Se você quer buscar o equilíbrio, esse equilíbrio acontece no movimento. É igual andar de bicicleta. Se você parar de pedalar, você cai. Então, é no movimento que você se equilibra, e não na inação, não na entrega, sabe? No conformismo da desistência, não. Tem que buscar, sempre buscar alguma coisa. Ser um eterno buscador. Principalmente buscar o autoconhecimento, conhecer a si mesmo, né? Como estava nos pórticos da Grécia Antiga. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Porque os deuses e o universo são você. Você é essa amplitude. Você é essa coisa eterna. Você é esse ser único que pertence, né, a essa esfera. E está preso na identificação com a mente, com um personagem, com um falso eu, com uma pessoa sofredora. Você não é aquele que sofre. O corpo pode sofrer, a mente pode sofrer, você não é o corpo. Você não é a mente. Você é quem está testemunhando tudo isso. E não percebeu ainda, não se tocou, que você é a testemunha. Você é o espectador. Como dizia o nosso querido Nisargadatta, que inspirou o nome do nosso instituto, ele dizia que o eu real, o eu verdadeiro, ele é aquela tela de cinema. Já viram aquela tela de cinema? Antes de começar o filme, a tela está lá. Acaba o filme, a tela está lá. Durante o filme, teve tiro para todo lado, a tela não foi furada. Teve naufrágio, teve isso, a tela não se molhou. Teve incêndio, o que foi? Então. Teve incêndio, a tela continua mesmo. Nós somos a tela, gente. Só que a gente se envolve com esse filme, que é o quê? A questão mental, a mente que cria esses enredos, essas coisas todas, a gente se envolve com isso e perde a conexão com a nossa verdadeira natureza, com aquilo que é extremamente poderoso, indestrutível, incontaminável, eterno, consciência pura, que é o nosso ser. Por que Jesus dizia, sois deuses? O que eu faço, vocês também farão. Porque ele já sabia, ele já reconhecia em nós a nossa divindade. Buda dizia, eu sou Deus e vocês também são. A única diferença é que eu sei que sou Deus e vocês não sabem ainda.
Então, todos esses grandes iluminados diziam a mesma coisa, que nós temos essa coisa divina, essa coisa eterna, essa coisa poderosa, essa coisa indestrutível. A Rússia pode detonar todas as 3.000 bombas atômicas que eles têm lá no mundo, esse planeta virar sei lá, uma coxa de asteroides pelo espaço, acabar com tudo, isso não significa nada para o nosso ser. Para o nosso ser. A gente vai encontrar um outro planeta, vai reencarnar em outro lugar, a experiência continua, vai continuar a consciência de si mesmo. Consciência é uma coisa que a gente não perde nunca, nós somos Sat Chit Ananda, consciência, existência e êxtase, felicidade pura. Então a gente é tão poderoso, mas a gente fica preso nesse discurso limitante de fragilidade, de impotência. A gente começa a desenvolver uma série de convicções equivocadas de si mesmo e abraça aquilo como verdade. Então, nós não estamos aqui para aprender nada, nós estamos aqui para desaprender. Ensinaram tudo errado para a gente. As religiões, as autoridades religiosas, as autoridades científicas, que também só... O que eles fazem é defender suas próprias teses. A verdade está dentro de cada um, viu, gente? Já me delonguei demais hoje.